Senhoras e senhores, uma boa noite. Hoje é terça-feira, dia de gravar o melhor podcast do Brasil, o famoso Contrapé. Nessa noite, o nosso tema vai ser estoicismo e a gente vai descobrir o que é isso. O que é esse tema que está bombando hoje na internet, no Twitter, nas redes sociais? O nosso grupo, nem sempre presente, mas sempre presente, está aqui hoje. Malu Ponte, Yuri Luz, Felipe Gaspar e eu, Tadeu Botelho. Temos hoje duas presenças especialíssimas. A presença diretamente de Nova York, o cara que sugeriu o tema, Felipe Moraes. É um prazer estar com você aqui. E, obviamente, o cara que vai desenvolver o tema junto com a gente, que também é especialíssimo, diretamente do Engenho Novo, Rafael Lopes. Senhoras e senhores, é um prazer estar com vocês nessa noite. E vamos começar, né? Sem mais delongas, Malu Ponte, abra seu microfone. Aberto, Tadeu. Então, gente, quando esse tema foi proposto, eu pensei, caraca, estoicismo é de comer, de passar no cabelo, de fazer o que com isso, né? Porque, de verdade, eu não fazia a menor ideia do que... Não fazia a menor ideia do que era. Essa é a realidade. E aí, obviamente, como é a proposta desse podcast, é a gente parar, refletir, estudar, procurar saber... E aí é o seguinte, o estoicismo é uma doutrina filosófica fundada em torno de 300 anos antes de Cristo, por Zenão de Sítio, e foi desenvolvida por várias gerações de filósofos, né? E se caracteriza por uma ética em que eu vou ter que ler aqui que eu não vou conseguir falar essa palavra, que é a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio. Agora fica aqui a reflexão se vocês conseguem ser um homem sábio ou não. E aí tem uma coisa muito importante, que o estoicismo teve uma influência muito grande na ética cristã. Na verdade, um dos princípios norteadores do estoicismo é a ética, né? Os princípios morais, a rigidez dos princípios morais. E de onde vem esse nome? Na verdade, o Zenão ele não era grego, ele era fenício. E os filósofos da época, os filósofos estoicistas, eles se reuniam num pórtico, que era o pórtico pintado. E aí, no grego, o nome seria Stoa Poikile. Essa é a origem do nome estoicismo. E aí ele prega que a gente se liberte da raiva, da inveja, do ciúme, que a gente consiga administrar esses sentimentos de uma forma que consiga ser feliz em qualquer circunstância. E aí, eles diziam que quem não tinha essa virtude estoica era como se fosse um cachorro amarrado a uma carroça, que onde a carroça ia, o cachorro tinha que ir atrás. E, por outro lado, quem era efetivamente estoico, quem tinha essa virtude, podia se moldar a sua vontade e se adequar a qualquer circunstância, ser feliz em qualquer circunstância, ser feliz em perigo, ser feliz morrendo, ser feliz como um presidente, vou abstrair essa parte, mas enfim, ser feliz em qualquer circunstância que possa acontecer. E aí, depois disso, o que eles diziam é que a virtude do ser humano é o caminho da felicidade. E que para a gente alcançar esse estado de coisas, né, o estado pessoal, é negar os sentimentos externos. E que o prazer é indiferente ao homem sábio. Olha isso. Nesse sentido, segundo o estoicismo e alguns amigos meus, eu sou burra pra caralho, porque não dá para negar os prazeres externos. Então, assim, eu já assumo aqui desde já que eu não sou estoicista, porque simplesmente não consigo dominar essas coisas. E aí foi difundido muito em Roma,
Mas depois, é muito louco isso, porque foi um dos pilares do cristianismo, e mesmo sendo difundido em Roma, em seguida começou a ser perseguido, porque eles já achavam que era meio que uma heresia em relação ao cristianismo, um negócio bem louco, assim. E agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Yuri. Valeu, Malu, brigadão aí. Agradecer a todos primeiro, né? Boa noite. Mais uma terça muito boa aí com vocês. E eu vou citar, assim, os principais nomes, né, que foram norteando o estoicismo, né? O estoicismo surge cerca de 300 anos antes de Cristo, né? Até por conta da dificuldade, da exatidão das datas e dos escritos, muita coisa se perdeu. Mas, assim, o Zenão, né, ele estaria ali entre 300, ele teria vivido entre 333 a.C. e 263 a.C., né? O criador do estoicismo, e que, como até a Malu disse, ele busca a virtude através do afastamento das paixões e emoções, né? Tornar o ser humano, se é que é possível, né, distante das paixões e emoções que são terrenas, são naturais ao ser social, né? Eu peguei assim, os principais para a gente ir citando. Depois do Zenão vem o Cleontes de Assos, que também teria vivido mais ou menos o mesmo período do Zenão. É discípulo do Zenão, né, responsável pelo desenvolvimento do estoicismo e a inserção do materialismo entre os pensamentos estoicos, né? E aí eu vou citar também o Sêneca, que vem já em 4 a.C. a 75 depois de Cristo, né? É o mais importante dos pensadores estoicos no Império Romano, né? Ele que inicia o que seria a terceira fase e a mais importante, onde mais se desenvolveu o estoicismo, né? Ele acredita nas respostas emocionais como falsas, né? Como falhas da racionalidade do homem, como respostas erradas, como algo que deveria ser até evitado, né, dentro da racionalidade. E ele tem alguns textos, né, que é sobre a brevidade da vida, sobre a ira, sobre a providência e sobre a tranquilidade da alma, onde ele trata justamente como essa relação com as emoções e as paixões vão te afastando da racionalidade e do entendimento do mundo, né? O grande nome, assim, que até como a Malu disse, né, leva o estoicismo para dentro do cristianismo é o imperador Marco Aurélio, né, que ele vive em 121 depois de Cristo a 181 depois de Cristo. Ele até ele foi criado para ser o imperador e queriam que ele fosse um grande imperador, e ele até surpreende um pouco quando, na época, todo mundo tinha uma fome por poder, até hoje, né? Todo mundo acreditava que ser o imperador, porque agora diversas pessoas abaixo de si, seria uma grande honra, uma grande glória. E ele fala que não, ele não aceitaria ser imperador se ele não pudesse dividir com seu irmão, né? E conseguiu manter o Império Romano por muito tempo, né? Foi um império mais tranquilo e foi lembrado por muitos anos, né? Outros imperadores que buscaram algo mais expansionista e enfim, mais e perseguiu e tentaram conquistar mais territórios, não tiveram tanto sucesso, não foram tão admirados e foram lembrados por tantos e tantos anos. E aí agora eu vou passar a bola para o nosso convidado especialíssimo. Vamos lá. Então, gente, primeiramente uma boa noite. Queria agradecer o convite dessa
essa galera aí maravilhosa que eu já vinha acompanhando. Como o Tadeu e agora a Malu repetiu, eu realmente sou especialista no assunto. Sou filósofo e coach motivacional, brincadeira. Bom, vamos. Eu, assim, óbvio que eu não conhecia o tema, assim como a Malu falou no início, não tinha ouvido falar ainda. Eu até fiquei meio assim, cara, quando o Gaspar me chamou para falar sobre isso, porque eu falei, cara, esse cara tá armando alguma coisa para mim aí. Nunca ouvi falar desse troço. Mas aí eu fui ver, não, realmente tem uns conceitos interessantes. Então, eu anotei algumas coisas e eu fazer meio que uma releitura, né? Até porque, apesar desse troço ser 300 anos antes de Cristo, não teve uma evolução assim constante, né? Não é tão citado atualmente, então eu fiz minha livre interpretação aqui, como eu sou convidado mesmo, então quero que se dane, se não gostar. Gente, que 2020 é esse, hein? Chegou batendo maluco aí. Nos dias de hoje, mais do que nunca esse conceito veio para dar uma... Entrou um Baby Shark aí. Tirar o áudio aí. Então, 2020 veio com tudo, né? Como já não bastasse o problema político que a gente já vinha passando, ainda veio agora a questão de saúde pública, de areia, gafanhoto, naja, cachorro sem perna, enfim, um monte de coisa que foi rolando aí, a gente fica, caraca, o que está acontecendo, né? Como que a gente pode manter o mínimo de saúde mental no meio disso tudo? E aí esse conceito vem surgindo assim, nessa ideia de você se afastar um pouco dos problemas externos, mas não, assim, não ser, como é que fala? Não aceitar, né, de pronto isso, mas você fazer uma espécie de reflexão sem deixar que seu extremo seja levado para uma situação de pânico. Então eu coloquei assim, por exemplo, como se fosse uma régua, né? Você teria a situação da indiferença e a situação do pânico. Né? A situação do pânico é o que acaba levando todos aqueles transtornos em qualquer situação, qualquer problema que a gente vai enfrentar, aqueles transtornos psicológicos, tipo síndrome de pânico, ansiedade, depressão. E é óbvio que tudo isso acaba levando um desgaste emocional muito grande. E, por outro lado, a indiferença é o que faz a gente não ter consciência dos problemas que acontecem. Então, o que por um lado seria uma coisa, se eu não vejo o problema, então não estou nem aí, eu não vou sofrer por ele, né? Só que aí o problema continua existindo. Então, que seria aquela máxima, por exemplo, a ignorância é uma bênção, né? Você não tem noção daquilo, então você não precisa lidar com aquele problema. Eu não concordo. Eu gosto mais daquela frase sem saber que era impossível, foi lá e soube. Né? Porque a coisa continua sendo difícil, continua sendo impossível, a diferença é que o cara não sabe, mas continua sendo difícil. E então, cara, essa ideia do estoicismo eu tento enxergar da seguinte forma, né? Lógico que eu estava brincando com a questão do coach, mas tem muito a ver com isso, com essa questão do equilíbrio mental. Então, seria uma espécie de coach, só que ao invés de ser tipo Renato Russo, tipo, quem acredita sempre alcança, seria mais o estilo Leandro Sapucaí. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar, pois se não tem remédio, remediado está. Trazendo isso para... A gente está passando por vários problemas, né? É muito ruim não ter imagem nem retorno de ninguém aí, mas foda-se, eu fingi que eu tô falando sozinho aqui mesmo. Tem a crise política, tem a crise do vírus, né? A crise de saúde, o isolamento social, e acima disso tem, junto com isso, né, a questão da sobrevivência financeira. Então, se a gente tem assim, a questão do isolamento e a questão de enfrentar o vírus, no meio disso a gente tem a nossa decisão, na medida do possível, obviamente influenciada tanto pela política, né, que a gente vê esses exemplos de abrir e fechar, uma hora é obrigatório, outra hora não o trabalho essencial, não é? E a questão da necessidade das pessoas que realmente precisam da missão, quem trabalha na área de saúde, do compromisso de cada um. E essas são as coisas que influenciam a nossa tomada de decisão entre esses dois pontos, né? E o que a gente vai
ter que fazer a partir de agora, né? Não tem condição da gente esperar a retomada, a vacina, né? A maioria das pessoas não vai conseguir esperar, porque precisa voltar a trabalhar, precisa fazer suas coisas. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio como? Aprendendo a conviver com o vírus. Não é nem você se desesperar por conta da crise, achando que qualquer lugar que você vai morrer, ou que vai acontecer uma coisa terrível. E outra que essa visão de desespero não ajuda em nada, porque o que importa é você tomar as decisões, as medidas que têm que ser tomadas de precaução. Você não vai estar 100% protegido, mas é o que você pode fazer. Então, esse conceito de estoicismo tem a ver com isso. O que está ao seu alcance, o que você pode fazer, e você não sofrer por coisas, só pelas coisas externas, mas tudo que está dentro do seu alcance. E aos poucos a gente vai ter que ir retomando, saindo do isolamento, voltando a retomar nossa nova rotina, igual as pessoas gostam de chamar, né, o novo normal. Mas o mais importante é a gente ter em mente que esse vírus está aí, e de alto contágio, ele demora a manifestar os sintomas. Então a gente realmente ter consciência do que está acontecendo, da gravidade do que sem entrar em desespero. É difícil, mas é o que a gente vai precisar fazer a partir de agora. Desculpa, eu estendi um pouco. Eu vou passar agora para... Peraí, eu tinha um roteiro aqui. Para eu. Felipe Gaspar. Sumi aí, Felipe. Valeu. Fala, galera. Boa noite. Agradecer ao Rafael pela palavra. Primeiro eu queria, antes de entrar no assunto, falar que quem não está acompanhando ao vivo está perdendo aqui imagens maravilhosas do Tadeu jantando, a filha do PP, que é lindíssima, e o cabelo Guga Chakra do nosso companheiro Rafael, que está espetacular. Então, assim, convidando já para a semana que vem, para que não percam. Por que o Rafael mencionou que eu convidei ele para participar desse programa? E foi uma ideia rápida, assim, porque meio que todo mundo do grupo concordou, porque talvez o Rafael seja o mais estoico dos nossos conhecidos, né? Aquela pessoa, aquela imagem de uma pessoa tranquila, serena, que não é apática, mas centrada e sempre ponderando seus atos, suas ações. E tendendo essa linha da apatia e da frieza, eu vou falar um pouco da parte que a gente acha que seria a parte negativa, ou a visão negativa do estoicismo, porque isso se confunde muito ao longo dos anos. O estoicismo nunca deixou de estar presente na filosofia humana. Assim, quando a gente foi estudar isso, eu ainda estava de férias, perdi bons dias lendo sobre. E impressionante, eu acho que todos os filósofos de todos os tempos mencionaram em algum momento o conceito do estoicismo. Essa é uma corrente muito forte dentro de todas as outras filosofias. E o que acontece? Obviamente, Nietzsche foi o que mais criticou, porque ele tem uma visão que ele diz que seria uma moral de escravos, que seria uma maneira de olhar a realidade dura de uma maneira mais fácil, ou seja, fugir da realidade para ser feliz, um pouco até do que o Rafael tinha mencionado, que é uma ideia simples, que quando você acha que tudo não está a seu alcance, ou vamos botar assim, eu li até uma frase que eu vou usar, se você não tem dinheiro, é muito fácil você dizer que o dinheiro não é necessário para ser feliz e, assim, não sofrer com isso. Então, assim, a gente tem uma linha muito tênue entre o que é ser apático e o que é ser estoico, na verdade. Porque que aí vem um grande contraponto. Quando você lê, de fato, e estuda a origem, fica muito mais parecido com o que o Sêneca pregava. Tem até uma passagem que dizem que Alexandre chegou, que na verdade é uma vertente do estoicismo, que seria o cinismo,
que ele chega na frente de um pensador, não me vou lembrar o nome agora, e para na frente dele e pergunta, depois de ter conquistado praticamente o mundo todo conhecido à época, o que que ele acharia o que que ele queria que o Alexandre desse a ele. E ele pede para Alexandre que saia da frente do sol, para que ele pudesse banhar no sol. É uma coisa mais quase que franciscana, uma questão de se desprender da materialidade de algumas coisas. E se desprender, por exemplo, eles falam muito no conceito de frieza, que ele diz que a importância das coisas é o valor que você dá às coisas. Por exemplo, um vaso quebrado, ele é um vaso quebrado em qualquer momento, mas você pode sofrer pelo vaso ter quebrado ou não. Então, o problema está em você e não no vaso. E só que eles passam até dessa linha, que eles vão na linha por exemplo, da perda de um filho, coisas mais pesadas que você não deveria sofrer com uma coisa que você não tem controle. Você não consegue trazer seu filho de volta à vida e você também não vai ter uma vida eterna. Então, é trabalhar com coisas bem maiores que a gente. Não é não ter um carro, não é não ter uma casa. É uma questão muito mais complicada. E aí que vem a grande questão, que entender que o estoicismo é um conceito filosófico. Ele não é um coach de felicidade. Ele não vem aqui para te dar orientação de como ser feliz com 5 etapas. É bem diferente, é uma coisa muito mais densa. É uma maneira de... E todo o conceito filosófico, ele vem com perguntas, ele não vem com respostas. Ele joga para você as questões e você vai, dentro da sua razão, das suas crenças, moldar aquilo da sua maneira de pensar. Então, assim, o lado ruim do estoicismo, que não seria o lado ruim, na verdade é você entendê-lo como apatia, achar que o nosso presidente é isso aí, eu não tenho o que fazer. Não, você pode ir para a rua brigar contra isso, como já fizeram. Entendeu? Ter esse passo. Eu esqueci um ponto importante. Eu descobri que a maioria dos estoicos, filósofos estoicistas, é assim que fala, não sei, se suicidaram, cara. Olha que loucura. Ou seja, é um desapego gigante à vida. Inclusive, algumas cartas são bem surreais deles, assim, deles não botando peso em cima da própria morte. É quase que uma despedida, de cumprir meu papel, uma coisa do nível. E nesse sentido, eu acho que eu vou finalizar, né, que eu já me estendi muito. E vamos passar para uma rodada aí de perguntas, ou seja, quem tiver a fim de perguntar e falar alguma coisa, ponderar, fique à vontade. Eu vou passar a palavra, 2 dedinhos levantados, eu vou passar para o Tadeu, que o Tadeu não falou ainda muita coisa. Eu queria depois acossar nosso amigo Felipe Moraes ali, ou PP, ou Amarelo, ou Geleia, chame de qualquer uma das suas alcunhas. Vai lá, Tadeu. Vamos lá, estou pegando aqui para me meter um pouquinho. Eu vou trazer aqui uma pérola de sabedoria de Epípeto, a qual eu estou colando do site da BBC. Eu vou começar com a pérola e depois eu digo o nome da manchete, né? Vamos lá. Se devo morrer, morrerei quando chegar a hora. Como, ao que me parece, ainda não é a hora, vou comer, porque estou com fome. É algo interessante pegar essa parte da filosofia, porque me parece um estado mais imediatista. Me parece, pelas falas de vocês, me parece que é uma filosofia que não se preocupa com o futuro, que não se preocupa com o passado, se preocupa só com agora, né? Por isso que eu peguei essa pérola para falar. Só que é aquilo, ao meu ver, e aí eu vou pegar um pouco do que o Felipe falou, eu tô mais para Nietzsche, né? E aí eu vou pegar um conceito, uma frase religiosa que talvez seja famosa entre os evangélicos e os católicos, que diz: orai e vigiai. Não diz apenas orai, não diz apenas vigiai. Então, como diz um pensador
conhecido meu chamado André Severiano, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não sei de onde ele tirou isso. Mas o que me interessa nessa história toda é saber a opinião agora de todos vocês na aplicabilidade das vossas vidas. Caso seja bacana colocar. Na minha vida, eu não vejo tanta aplicabilidade da filosofia. É interessante, mas não vejo. Já estou trazendo dessa forma para talvez descontrair um pouco. O Yuri quer falar, já vou passar a palavra para o Yuri. O pessoal está aguçado para falar, mas assim, não vejo de uma forma essa filosofia de uma forma, para mim não é tão bem-vinda. Por que eu digo isso? Porque me parece que deixa o planejamento, deixa a expectativa de futuro, deixa um sentimento intrínseco à vida humana, que é a dor, de lado. Você entender que você olha racionalmente para um problema e diz que você não pode sofrer por ele, ou você tenta não sofrer por ele, talvez você esteja tentando abafar um sentimento íntimo à existência humana. Então, hoje estou mais com o Felipe, estou mais com o Nietzsche, mas deixa eu dar a palavra para o Yuri, ele vai passar. E Felipe, Felipe Moraes, se você quiser também dar uma palavra daqui a pouco, depois do Yuri, você abre o teu microfone. Fala aí, galera, meu nome é Felipe, quem não me conhece ainda, eu conheço Tadeu e Gaspar, sei lá quantos anos, foi eu que sugeri essa porra aí, né, estoicismo, que é mó doideira, mas é o seguinte, galera, vocês tocaram muito na questão aí epistemológica e histórica da parada do estoicismo, e foi muito bem falado por vocês contaram todo o contexto, como é que surgiu o estoicismo e tal, mas o que me atraiu muito, na verdade, foi justamente a questão prática da aplicação do estoicismo na minha vida. Então, assim, eu tenho lido muito, assim, questões práticas, como é que eu posso utilizar a sabedoria do estoicismo na minha vida, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês estão falando, por exemplo, uma coisa que eu discordo de vocês, claro que vocês também podem discordar de mim, naturalmente, é o seguinte: o estoicismo não significa dizer que você é apático ou você não dá atenção às emoções. Na verdade, é o contrário. Você aceita essas emoções até o limite da tua racionalidade. Por exemplo, no estoicismo fala-se muito sobre, por exemplo, o que nos diferencia, por exemplo, de um animal. A busca, se você busca, por exemplo, sempre o prazer, a raiva, você vai se associar a uma besta, né, no caso que eles falam. Então, assim, a nossa racionalidade, ela não permite viver dessa forma. Por quê? Quando você tá puto pra caralho, muito nervoso, o que acontece? Você não age de forma racional como o ser humano deveria agir. Você tá agindo por impulso. Na verdade, o que o estoicismo fala não é bloquear e ficar apático a qualquer estímulo externo, mas na verdade é saber controlar. Eles têm muito, assim, uma coisa que eles falam muito, e eu adotei, assim, questão prática agora, adotei, assim, para minha vida. Eles falam muito sobre dicotomia de controle. O que isso quer dizer? Coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo. Isso é muito na base, a base filosófica prática do estoicismo. E essa questão de controle e o que eu não controlo. Se você, por exemplo, ficar estressado por coisas que você não controla, você não está sendo racional. Por quê? Porque você não tem nenhuma influência em relação àquilo. E você está absorvendo aquela parada que está fazendo mal a você, independente de ter qualquer relação contigo. E se você perder a cabeça por conta disso, então você vai ficar sujeito a perder a cabeça várias vezes. Entendeu? E quanto mais puto, nervoso você tiver, você vai estar fora de uma vida equilibrada. Então, assim, é claro que não conceituar, ok, tem coisa que eu controlo, coisa que eu não controlo, e vou começar a utilizar isso hoje e pronto, agora eu tô foda. Não, isso é como se fosse uma academia que tu continua malhando e tu nunca para. Tu não vai pra academia um dia para ficar forte. É um projeto da vida inteira. E quando você começa a assimilar um pouco mais essa questão de o que eu controlo, o que eu não controlo, você realmente acaba não se estressando tanto. Entendeu? Ele não fala, cara, é errado se estressar. Não, isso é uma emoção, é reconhecida, e o que a gente tem que fazer é não perder o controle por conta da emoção. É claro que esse é um nível muito grande do estoicismo. É aquele tipo, é um nível que a gente que vai nortear a gente, mas que a gente nunca vai chegar. Entendeu? É muito mais um exercício diário para você
aceitar determinadas coisas que você não pode mudar, né? Tem até uma frase muito famosa, eu sou muito ruim disso, sempre misturo a porra toda, é aceitar, provavelmente vocês conhecem, é bem famosa, é aceitar as coisas, ter sabedoria para saber o que é que eu controlo, é um negócio desse. Depois vocês me corrigem aí, eu sou muito ruim para repetir essas coisas. Mas enfim, voltando aqui, quando você começa a lidar melhor com essa questão do controle e falta de controle, você começa a escolher melhor as suas guerras, entendeu? Cara, pô, não adianta... É que eu falo, por exemplo, com a minha sogra, que ela fica vendo muita coisa assim, por exemplo, do coronavírus, ficou esse tempo de pandemia aqui agora, e ela entrou numa neurose, achou que ia morrer, o caralho. O que eu falava pra ela? Cara, para de ver essas notícias. Não é ignorar o fato de que as coisas estão acontecendo, mas ela estava vendo tanta coisa ruim que ela não tinha controle nenhum sobre aquilo, e aquilo estava atingindo ela de uma forma que ela estava quase com síndrome do pânico. Ela não fazia mais nada, não saía de casa, achava que ia morrer. Então, assim, eu acho que como é que o estoicismo entra aí na questão prática? Cara, eu não tenho controle sobre... Para que eu vou ficar me informando sobre uma porrada de merda que está acontecendo? O que eu tenho controle? Beleza, eu tenho coronavírus, tá. O que eu preciso saber? Como é que eu me protejo? Para quê? Para falar com as pessoas que eu conheço, que eu posso influenciar, para essas pessoas tomarem os cuidados necessários. Então, assim, isso aí é uma questão prática de como é que a gente pode usar a filosofia estoica, né? Por exemplo, questão, você falou do Nietzsche, né, que falou que é uma filosofia de escravidão, porque aceita, de novo, por isso que eu discordo disso, porque não é uma aceitação das coisas, porque as coisas, por exemplo, se está no meu campo de controle e eu posso alterar aquilo, então o estoico não vai falar que você não pode, você pode procurar tentar mudar as coisas que estão ao teu alcance, né? Então, assim, e Tadeu, quando você falou essa questão aí também esqueci o nome do filósofo, foi... esqueci, enfim, mas você falou que... esqueci o nome dele. Epípeto, então, e ele fala que eu vou comer e depois eu vou morrer, né? Porque, se eu não me engano, isso aconteceu com Sêneca, porque ele foi condenado à morte. Eu vou morrer, mas como eu acho que eu não vou morrer, não, eu posso morrer, mas como eu acho que eu não vou morrer, eu vou comer, porque com fome eu tô, entendeu? Sim, então assim, na verdade, eu discordo da forma como você interpretou isso. Como é que eu interpreto isso? Como é que eu interpreto segundo a filosofia estoica, de como eu interpretei também a filosofia estoica, né? Por exemplo, o que isso quer dizer? Cara, vamos supor que tem alguma coisa, sei lá, amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, enfim, que te deixa, que vai ser, tipo assim, um divisor de águas na sua vida. Pode ser que vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado daqui a um mês. Se você não souber controlar essa emoção de um acontecimento que você não tem controle sobre o resultado, entendeu? O que vai acontecer? Você vai ficar ansioso pra caralho. Você ficando ansioso pra caralho, você não vai conseguir fazer as coisas que estão sob o seu controle de forma adequada, entendeu? Então, o que vai acontecer? Você vai fazer um monte de merda e é bem provável que o teu resultado seja pior por conta dessa ansiedade gerada por isso. Então, assim, que quando ele chega e fala que você tem que focar agora é a hora de eu comer. Se eu morrer, beleza, eu morri, mas eu vou aproveitar agora a comida. Por quê? Porque eu vou ter um tempo bom agora e não vou me deixar influenciar por alguma coisa no futuro que possa vir a acontecer. Então, se você vive dessa forma, você vai viver intensamente o momento. Isso não significa que você não pode se planejar, entendeu? O planejamento é uma forma perfeita, você pode fazer isso, e isso não vai de encontro à filosofia estoica, porque você pode se planejar. E é legal do planejamento, por quê? Porque se você planejar no processo e não no resultado, entendeu? Focar no processo, focar o que eu posso fazer com a ideia do resultado esperado, cara, você vai ter um resultado muito melhor do que se você focar somente no resultado, algo que você não pode controlar, né? Então, assim, eu acho que tem muita gente, por exemplo, vai fazer um monte de planejamento só focado no resultado, e só que a forma como você vai chegar àquele resultado é muito mais importante do que o resultado em si, porque o resultado você não controla, aí volta de novo nessa questão da dicotomia do controle, entendeu? Tem coisas que eu posso controlar, coisas que eu não posso controlar, isso é diariamente, cara, e é um teste diário, né? E assim, e isso aí é base de, podia ser uma parada que a gente podia ficar trocando ideia aqui, o dia inteiro. Eu acho muito, muito maneiro isso, né? E é porque, outra coisa também, a questão
não é que o estoico ele aceita o problema, mas o problema é um fato. O fato que ocorreu. Se é um fato que ocorreu, eu não posso alterar aquilo, concorda? Se aquilo aconteceu, eu não posso. O que adianta eu ficar, meu Deus, que merda, não sei o quê? Isso é uma parada que não tem impacto nenhum, entendeu? Isso só vai me fazer mal. Eu aceitei que aquilo aconteceu comigo e beleza, agora o que está dentro do meu alcance para poder mudar isso? Isso. Tipo assim, é isso que eu tento trazer diariamente no meu dia a dia. Por isso, quando eu sugeri até a questão de estoicismo, é justamente porque quando a gente começa a ler a questão filosófica da parada mesmo, epistemológica, histórica, a gente fica, né, muito assim nessa parada de não enxerga muito a questão prática, né? E eu comecei a ler muito a questão prática, de dia a dia mesmo, o que isso pode fazer. Por exemplo, falaram aí do Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele escreveu um livro chamado Meditações, que ele escrevia todo dia sobre coisas que ele deveria pensar sobre, coisas que aconteceram com ele, para ele tentar lidar melhor com todas as coisas, entendeu? Então, assim, o estoicismo com certeza ajudou ele. Ele foi um grande imperador na época dele, claro, com toda... Né, a gente não pode, na época que tinha escravo, enfim, né, a gente não pode trazer hoje, mas deixando ele, né, de acordo com o tempo que ele vivia, ele foi um bom imperador. Por isso que, assim, eu foco muito na questão prática do estoicismo, e é uma coisa que eu tento procurar, assim, diariamente, entendeu? Não sei se deu para falar um pouquinho aí, se deu para entender legal. Vai lá, galera. Vou falar. Parece que o Felipe também quer falar. Primeiro agradecer aí o Felipe Moraes pelas palavras dele, mas eu também quero fazer uma fala com relação ao que você disse. Mas eu também quero falar depois, tá? Desculpa. Porque eu não sei como é que faz. Levanta a mão, como é que a galera tá avisando você que quer falar? O Yuri vai falar primeiro, que ele já estava antes do Felipe para falar, depois a gente vai passar a palavra então pro Felipe e pro Rafael, eu falo por último, não tem problema. Funciona assim, quem eu não quiser que fale, eu muto. Vai lá, Yuri. O Felipe tem esse poder. Vai, Yuri. Me ouvem bem? Então vamos lá. Primeiro, sim, queria agradecer a participação do Felipe, diretamente lá de Nova York, com a filha e tudo mais. Brigadão pelo prestígio. E assim, vou começar falando um pouco da fala do Felipe, né? Vou comentar a fala dos dois Felipe. E o Felipe falou em moral de escravos. E eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com essa moral de escravos, né? Para começar a falar sobre estoicismo. A gente escuta muito assim, sempre assim, sempre foi assim, sempre é assim, é justo, não é justo, mas a gente vai levando. Eu acho que a gente não pode perder a capacidade de se indignar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter foco, certo? Até para as questões sociais, o que a gente vai resolver primeiro? Por exemplo, hoje, o que a gente diz é que a gente tem que resolver primeiro a questão democrática. A gente tem que garantir a democracia, entendeu? E depois a gente vai aprofundando. A gente tem que pegar o que é mais urgente. Hoje e até para citar o Epíteto, né, que é um histórico, ele foi um cara que ele era escravo e ele ganhou a liberdade depois de tomar um monte de porrada do senhor dele e quebrar a perna. Numa época que quebrar a perna podia significar morrer. Então, assim, a gente tem que aceitar, a gente tem que pensar, não, mas... Cara, tem coisa que não, tem coisa que a gente tem que romper, a gente tem que falar, não, isso não é assim, eu tenho que mudar. Alguma hora tem que mudar, sabe? E se não agora. E que hora é melhor do que agora? E que local melhor do que aqui? Vamos fazer, tá? E assim, e nós somos animais racionais. E por sermos os animais racionais, nós fomos os primeiros, né? Todas as organizações sociais, aldeias, tribos, sempre tiveram um sistema de justiça. E a justiça é algo subjetivo porque está ligado ao nosso poder de abstração. É um conceito abstrato e subjetivo. E a gente não pode abrir mão dele. Porque, assim, como o Felipe Gaspar falou, tudo bem, a gente perde um vaso, a gente perde um filho, beleza. Mas, assim, a gente vai abrir mão da justiça de perder um filho, a gente vai viver com essa injustiça para sempre. Tem o caso lá da babá,
que perdeu o filho, nada vai trazer o filho dela de volta. Mas por que que a gente tem que dizer, mas sempre foi assim? Sempre teve alguém que teve empregada? Sempre teve alguém que expôs a empregada a condições ridículas de trabalho? Expôs o filho? E assim, a gente, como sociedade, a gente vai falar que tá tudo bem? A gente vai deixar esse sentimento de injustiça? Então, assim, e a própria justiça, ela vai e volta. O que foi justo, né, em alguns momentos, hoje não é. Porque alguém virou e falou, não, isso não é justo, isso não está certo. Então, não, tem coisa que a gente tem que olhar, tem 100, 200, 300, 500 anos. Não está certo, hoje vai mudar. Hoje eu vou mudar isso, hoje eu não vou ser estoico, não. Mas ninguém mudou isso, eu vou mudar. Eu vou me juntar com 10 pessoas e vou mudar. A gente não pode perder a capacidade de indignação. A gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser claro, a gente não pode querer abraçar o mundo, mas tem coisas que são urgentes. A vida é urgente, a justiça é urgente, o amor é urgente. Lindo, lindo, lindo. Felipe? Não, eu já vou até passar a palavra para o Rafael, eu só queria pontuar algumas coisas na fala do Felipe Moraes, que eu acho que tem tudo a ver com a história dele. Não sei se vocês sabem, mas ele é faixa preta de jiu-jitsu. Eu acho que eu pensei muito quando eu estava lendo sobre o budismo, sobre as lutas, principalmente de origem asiáticas, que tem muito a ver com essa questão do controle, da escolha, da paz, que eu acho que essa dicotomia aí que ficou nublada. E assim, eu falei de pontos negativos do estoicismo, mas eu me considero até muito estoico, no sentido de entender que esse contraponto, assim, essa antítese que seria você entender que a luta, a prática de uma luta é uma coisa que traz a paz. Entende? Se você for conversar com qualquer um que faz judô, as pessoas sérias da luta, né? Assim, claro que você tem idiotas em qualquer profissão, mas qualquer grande mestre de qualquer arte, ele vai te passar conceitos filosóficos de tranquilidade, de saber lidar com as suas emoções, o respeito ao adversário no nível máximo. Isso, assim, é muito bonito. E mencionar essa questão do epíteto que você falou, que eu tinha passado em branco mesmo. Porque uma filosofia que ela comporta entre seus grandes nomes um imperador e um escravo, já mostra que ela tem uma abrangência, no mínimo, bem interessante. Rafael, tu queria falar, né? Eu quero. Tá, então fica calado aí que eu vou botar outro para falar. Obrigado, vai. Queria, mas não vai, né? Que eu que mando. Não, assim, o Felipe falou era mais ou menos a mesma linha de como eu penso. Eu achei. Eu ia falar, na verdade, mais ou menos o que ele falou em resposta São dois ao Felipes, Tadeu. você pode só falar qual? Qual que é o sobrenome? Não sei o sobrenome dele. Moraes. Moraes. Isso. Então, o que o Moraes falou, eu concordei muito, assim, porque é mais ou menos como eu penso, e eu ia responder o Tadeu mais ou menos nessa linha, que eu não concordo que seja uma coisa apática. É uma forma de você dividir o teu... não dividir, né, na verdade, centrar o teu emocional para você não ter atitudes impulsivas ou desmedidas, ou movida por alguns sentimentos que não vão agregar, porque o desespero, a raiva, o medo até pode ajudar, mas assim, o desespero, a raiva normalmente não ajuda muito. O medo é aquele negócio, né? Você tipo você tem não sabe direito o que pode acontecer, então vou me preparar para aquela situação. Se der alguma coisa ruim, eu já vou estar relativamente preparado para aquilo. Então, ou seja, tem muito a ver com, na minha visão, né? Óbvio, né? Que Felipe estudou mais o Moraes estudou mais esse conceito, né? Eu peguei esse conceito agora. Mas eu acho que é mais ou menos como eu entendo. É questão de você ser efetivo, você ter estratégia. Quando ele falou, por exemplo, que não dá pra gente mudar o que já aconteceu.
e você escuta muitas pessoas falando, por exemplo, ah, mas se eu tivesse feito diferente, ah, mas eu me arrependo. Então, tipo assim, se foi uma atitude que naquela época, com as informações que você tinha, você pensou, você analisou, e naquele momento foi a melhor decisão que você podia ter tomado, você tem consciência disso, por que para frente a vida acontece, outras coisas se desenrolam, aí você você descobre que aquela decisão pode não ter sido mais acertada, mas é o que você tinha no passado. Então não enxergo isso como você se arrepender de uma coisa que você fez intencional e pensado, entendeu? E outra que eu queria falar também em relação ao que o Yuri falou, eu entendo muito, assim, e eu não acho que seja, de novo, né, você ser apático, mas é você enxergar o quanto possível é você conseguir fazer aquilo. Se tem uma chance de ser possível, você pode se organizar assim, juntar a tua galera e fazer uma manifestação e brigar para que aquilo faça. Mas isso dentro da sua limitação. Você ficar, por exemplo, puto e quebrar uma janela com um soco, não vai ajudar em nada. Então é você meio que direcionar isso de forma estratégica. Eu estava vendo uma entrevista do Freixo, do Quebrando Tabu, e ele estava falando que o irmão dele foi assassinado. Não sei se vocês já sabiam disso, eu não sabia. O irmão dele foi brutalmente assassinado. E nessa entrevista ele falou, eu não confundo justiça com vingança. Então, é isso. Dá para você fazer a coisa, a meu ver, de forma que as pessoas sejam punidas dentro do que pode acontecer de punição. Também não acho certo você, por exemplo, na rua, linchar o cara, matar ele na porrada. Para mim, não funciona isso, entendeu? Talvez seja uma outra filosofia resolver as coisas dessa forma. Mas para mim não é. Então, enfim, é isso aí. Eu vou só levantar uma questão, então. Eu queria falar... Que horas que a gente vai deixar o microfone geral aberto e todo mundo falando? Já está aberto, praticamente. Mas eu quero falar... Eu quero fazer uma fala. O que acontece? Eu acho que o que o Felipe Moraes trouxe para a gente... obviamente, ele tem um conhecimento muito, muito aprofundado comparado ao que nós temos, né? Mas é justamente por isso que a gente faz o podcast, né? É para a gente aprender. E quem quiser escutar, aprender também. E assim, o que acontece é que eu tenho algumas questões para levantar. Dentre elas, eu acho que a mais importante é que nenhuma filosofia tem que ser permanente na vida de ninguém. Não é porque o Felipe Moraes, por exemplo, ele tem um entendimento do estoicismo como interessante na prática da vida dele, que ele vai aplicar isso diuturnamente, né, na vida dele. Não sei nem se eu usei a palavra da forma correta, diuturnamente. Mas o que acontece mesmo ouvindo a fala dele, absorvendo muita coisa, eu continuo tendo algumas observações que eu julgo como interessantes. De cara, eu acho que quando existe essa fala de você não, se eu não posso fazer nada, eu vou seguir, né? Eu vou seguir como eu puder. Eu acho que isso é complicado quando a gente fala de morte, por exemplo. Eu não tenho filho, mas a perda de um irmão, no caso do Freixo, por exemplo, me parece uma dor que ela vai se prolongar a sua vida inteira. A vida segue, obviamente, mas será que existe uma supressão real dessa dor, da morte? Será que a vida vai seguir? Será que, inclusive, você suprimir a ansiedade por você não poder fazer nada durante o processo de um objetivo, será que você suprimir essa ansiedade a longo prazo, ela não pode ser prejudicial, psicologicamente falando? Eu não sei, eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, mas talvez a supressão da ansiedade nos dias de hoje seja um dos maiores males que a gente esteja enfrentando. Eu não sei se a ansiedade dá um resultado também a longo prazo de depressão, por exemplo. Então, assim, ao meu ver, vivenciar a ansiedade é importante, porque é um sentido também. Eu concordo discordando, Tadeu. Já que vocês Calma que eu não terminei. Não é para cortar? Pode cortar, mas deixa eu terminar. Deixa eu só dar uma continuidade aqui. Mas isso a longo prazo, para mim, é prejudicial. Mas eu vou dar continuidade com relação ao que você falou, Felipe, que aí você pode me cortar. Filosofia que abrange escravo e imperador te parece abrangente. Será que ela é abrangente ou ela é uma tática do imperador para que o escravo ele entenda que a vida que ele leva
é a vida correta? Bom, eu estou fadado a ser escravo. O imperador absorve isso, eu, escravo, absorvo isso, e daí eu vou ser escravo feliz. Será que isso é interessante de verdade? E mais uma coisa, quando a Igreja Católica vem e abraça uma filosofia imediatista, de certa forma, porque também não deixa de ser imediatista, isso diz muito mais sobre o estoicismo do que a própria do estoicismo, ao meu ver. Mas aí eu discordo muito agora que você falou, porque à vontade. O estoicismo ele é a base do catolicismo. Assim que o catolicismo se cria enquanto instituição, ele vira inimigo do estoicismo, é o contrário. Entendeu? Ele vai na origem, ele não vai na... Até porque passa a ter uma disputa de poder aí. Exatamente. E o que eu ia falar em relação ao que você falou da perda de um filho, coisa que o valha, o que acontece? O estoicismo, muito na linha do que o Felipe falou, Moraes, ele vai mais na linha de você se preparar para aquele momento. Ele vai do antes, ele não vai do depois. Você está falando numa questão do tipo, aconteceu, o que eu faço? Na verdade, não. Você quase que, por isso que eu até me referi ao budismo. É uma maneira de viver que você vai se preparando para aquele momento. É uma coisa pretérita, entendeu? Mas, assim, minha grande questão em cima do estoicismo não é nem... É a seguinte. Todo mundo falou que... O Felipe falou, na verdade, que a razão é que nos diferencia dos animais. Mas a paixão não é o que nos torna mais humano? Porra. Então é o seguinte, aquele ato impensado, por exemplo, na Praça da Paz Celestial, que um rapaz que enfrenta um exército inteiro, sabendo que nada ia acontecer, ele simplesmente mudou tudo, fazendo o impossível. Morreu. Mas o mundo mudou. Gente, liga o microfone aí. Felipe, liga o microfone, Malu, liga o microfone. Tá bom demais a única coisa que me faz me questionar sobre a eficácia dessa filosofia é que geral se mata no final, né? Isso realmente não parece uma filosofia muito boa. Mas e quem não faz também não morre? Vai morrer de qualquer jeito, né? Mas eu acho que, assim, é muito duro pro homem ele enxergar o tempo como algo... A vida dele é muito curta no tempo das coisas, né? Nas superestruturas, nas mudanças geográficas, nas mudanças de regime político. A gente vive 60, enfim, 100 anos. E, às vezes, as mudanças do capitalismo, as revoluções industriais, elas são muito mais lentas do que isso. Então, assim, o estoicismo é bom para a gente tentar ficar mais de boa e tentar entender e tentar se encaixar. Mas egoísmo. Só que às vezes a gente tem o tal do... Tem alguma coisa que fala assim, não, cara, isso aqui, porra, eu não posso viver, sabe? Meu pai viveu dessa forma, eu não posso continuar vivendo. Então, assim, lógico, a gente tem que estar no meio termo, até porque a nossa vida também não pode ser toda de porrada, né? A gente tem que escolher nossas lutas, mas eu acho que tem isso. O homem, ele fica naquela, será que eu consigo mudar isso aqui? Será que eu consigo tirar essa pedra daqui? Ou eu deixo a pedra e minha vida continua difícil? Eu posso fazer uma pergunta? Por isso que eu acho que é o meio termo. Eu queria perguntar pro Felipe. É meio que uma coisa de resignação, e a resignação ela tem que ter limite também, né? Porque senão você acaba aceitando tudo de forma muito, muito natural, e não é para aceitar. A grande coisa, a mágica da vida também é questionar o tempo inteiro e não aceitar. Para quem gosta de papo de coach e gestores esquisitos, tem a história do sapo, né? Do sapo na panela, água quente, não sei o quê. E aí, você vai ficar até morrer ou você vai pular? Como é que é a história do sapo? O sapo é o seguinte, você para os nossos ouvintes, é lógico que eu sei. Bagunçou, né? Você coloca o sapo e aí você vai aquecendo a água, e aí como vai aquecendo aos poucos, o sapo ele não percebe que a água está aquecendo e que ele vai morrer, entendeu? E ele vai se adaptando à temperatura e sem perceber que no final das contas ele vai então você já está sendo cozido, né?
Não, eu queria fazer uma pergunta pro Felipe Moraes. Felipe, bonito nome Vai primeiro. lá. Parabéns pelos seus Moraes é pais. ótimo. Fala Como aí. é que tu começou a estudar o estoicismo? Foi acaso? Foi batendo, lendo? Sei que você lê muitos livros. E foi do nada ou foi algum interesse prévio que te Cara, então, chegou nisso? eu já havia lido algumas coisas. Não sei se vocês conhecem um autor chamado Nassim Taleb. Ele escreveu A Lógica do Cisne Negro, O Antifrágil. São os livros muito maneiros que me interessei muito. Ele fala sobre como é que a aleatoriedade rege o nosso mundo. A gente não tem um controle sobre as coisas que a gente acha que a gente tem. É super interessante o livro dele. E ele fala sobre estoicismo. Esse é o meu primeiro contato, embora eu não tenha, de fato, estudado na época que eu li esses livros. Eu vim mesmo estudar mais estoicismo ano passado, aqui nos Estados Unidos, que tem não sei se você já ouviu falar no Tim Ferriss, é um cara que tem um podcast aqui gigante nos Estados Unidos. Ele escreveu aquele livro Trabalhar 4 horas por semana, O Corpo de 4 Horas. Tipo, ele fala várias maneiras de você... Não gosto de usar essa palavra, né, que é meio tipo de coach, hackear a vida, né? Tipo, algumas coisas para que você pode fazer que tem um impacto grande na sua vida. E aí, quando eu comecei a ouvir falar dele falando isso, aí foi quando eu comecei a ir mais a fundo no estoicismo. De, porra, o cara, eu acho o cara muito maneiro. Sabe? Ele fala as paradas que, porra, muito foda. Ele tá sempre com as pessoas mais tops, dependente da área, sempre trocando ideia. Ele fala coisas muito maneiras. E aí, quando ele falou isso, eu falei, porra, maneiro, eu vou dar uma olhada nisso aí. E quando eu comecei a estudar, eu vi o quanto isso era maneiro, o quanto isso poderia me ajudar no meu dia a dia, né? E aí eu achei isso sensacional. E só voltando aí, alguém tipo assim, voltando até a tecla aí só de alguma coisa. Acho que foi o Yuri que falou, né? Yuri, você chegou a falar que, por exemplo, as coisas sempre foram assim e vai continuar sendo assim. Isso não é uma filosofia estoica de aceitação das coisas que são, porque elas já têm sido, tem acontecido isso há um tempo. A partir do momento que aquilo me incomoda, entendeu? Tipo assim, eu vou analisar aquilo, o que eu posso fazer de fato na minha ação, o que está dentro do meu campo de controle, que eu posso mudar aquilo. Alguém falou aí, por exemplo, deu a ideia, o que está dentro do meu controle para lutar a favor da democracia? Pô, eu vou juntar uma galera, eu acho que essa galera pode fazer um barulho e a gente vai lá buscar os nossos direitos, toda a gente vai lutar. Mas não adianta nada eu chegar, pegar essa raiva aí e começar a quebrar tudo, porque aí não vou ter impacto nenhum. Então, assim, não está relacionado à aceitação porque as coisas já ocorrem em um determinado período, ou porque aquilo, porque eu nasci escravo, ou porque... Enfim, você pode mudar, você tem o direito de mudar. A questão é que a grande chave de mudança é focar em processo, não focar em resultado. Basicamente isso, falando numa linguagem mais contemporânea. Tipo, a mesma coisa, pô, voltando aí, Tadeu, não é mediatismo, mas é você viver de acordo com o momento atual. Hoje eu falo muito de mindfulness, né? Que tem um pouco a ver com o budismo, mas virou uma parada meio que de motivação, de coaching também, caralho, mas é uma outra parada que eu me interesso muito de mindfulness. Por quê? Uma vez eu estava lendo, não sei qual é a acurácia desse dado que eu li, mas em torno de 50% do dia, a gente está no modo zumbi automático. Aquele modo que a gente não pensa, que a gente não faz nada. E por quê? Porque a gente está divagando na nossa cabeça. A gente está em determinado lugar, você está com uma pessoa ali que é importante para você, só que você vai usar metade daquele tempo, de fato, usufruir aquele tempo com aquela pessoa, porque metade do tempo tu vai estar divagando uma porrada de coisa que já aconteceu ou que pode acontecer. Aí que a gente entra e fala, porra, não é muito melhor você focar naquele tempo ali, você tem meia hora com aquela pessoa e eu usufruir 100% daquele tempo do que ficar modo zumbi 50% e aproveitar 50%. É isso que, essa questão do imediatismo, na verdade, é para você viver intensamente o momento atual. Isso não vai de encontro você planejar coisas, entendeu? Uhum. Você pode planejar coisas e você vai agindo de acordo com o acontecimento que você tem que agir, na verdade. Né? Você não fica preocupado com coisas que aconteceram e que vão acontecer. Eu vou ponderar que ninguém é contra coach. A gente não é contra coach. Eu não sou contra coach, eu sou contra a receita de bolo.
Não, Não, mas fala aí, isso não é receita de bolo, né? Isso é uma coisa que Não, pra você não é o fazer caso, mas constantemente. é porque parece que a gente é contra coach. É porque aqui no Brasil aparece cada um que é, meu irmão, é só tu fazer isso e isso. Pronto. Não, mas Tá tudo Não, certo. não, claro é que não. isso. É igual que eu falei. É tipo assim, pô, é a mesma coisa que eu chegar e falar: vai pra academia, faz 10 supinos, 10 barras e 10 agachamentos. Uma vez só que tu vai ficar forte. Não. E se você tomar isso como princípio e vai tomando, tipo, que eles chamam de baby steps, né? Tipo, vai bem pouquinho. Não, Eu não sei, é fácil. Não vai eu ser sei porque eu fácil você malhei, mudar. junto com o Felipe muito tempo. Deixa eu perguntar uma Eu parada. malhei com ele 3 meses. Tadeu, Calma aí. rapidinho. Vai. Assim, Animado, não falando. pro Felipe Moraes, né? Mas assim, Aham. até que ponto nós somos seres humanos, a gente erra. Então, até que ponto a gente não pode julgar errado a escolha do que é mutável ou do que não é mutável? E até que ponto a gente pode, por julgar errado, ignorar um monte de coisas que seriam mutáveis? Essa que é a minha pergunta. E assim, até não enxergar pessoas que poderiam estar no processo e pessoas que poderiam ser mudadas e até tocadas pelo que a gente fala. Porque até certo ponto você pode olhar e falar, aquele cara é um cabeça dura. Mas será que é mesmo? Então, assim, até que ponto o nosso julgamento pessoal não interfere nessa questão histórica do que é mutável e do que não é mutável? Eu acho isso. Não, isso é um ponto excelente. Eu concordo contigo. E, cara, aí, tipo assim, vamos lá. Na questão histórica, pô, eu tô tomando várias decisões que não estão que não estão sendo decisões boas, que estão me levando. Qual é, tipo assim, você internalizar isso? Cara, eu tô fazendo merda e você saber que você causou essas merdas. Então, se eu tô tomando atitudes ruins que tá me causando coisas ruins, em vez de eu julgar, caralho, pô, tô com uma vida de merda porque no meu trabalho, porque meu chefe é chato pra caralho, que não sei o que, fulano é chato, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Se você parar pra pensar e enxergar, caralho, eu sou ruim, as minhas atitudes em relação às coisas, minhas interpretações estão me levando a tomar atitudes ruins, cara, qual é o lapso de conhecimento que eu tenho hoje, que eu preciso adquirir para que eu tome melhores decisões? É sempre estar analisando alguma coisa que eu posso fazer para melhorar. Isso nunca acaba. Alguém chegou e falou aí de um conceito de resiliência, né? Só para voltar a bater com o conceito que eu li sobre o Nassim Taleb, o estoicismo, ele eu acho interessante é que ele não te ensina a ser resiliente, entender por si só as coisas, porque tem até um livro muito interessante sobre o estoicismo, eu já li por alto, mas eu quero ler novamente com mais calma, do Ryan Holiday, que ele chega e fala que o obstáculo é o caminho. O caminho do estoico, tipo, você vai em cima dos problemas, porque o estoico também acredita que você cresce e evolui através da resolução dos problemas. Então, por exemplo, o estoico ele teria um conceito diferente de resiliência. O conceito de resiliência é o quê? Alguma coisa que estica, aceita e volta ao normal. O conceito que aí eu vou pegar o conceito do Nassim Taleb de antifragilidade, é um conceito de que as coisas se tornam fortes por conta dos problemas. Vou te dar um exemplo. O Gaspar falou de luta, né? Como eu falou, eu já treino jiu-jitsu há 17 anos. Se eu quiser ser um lutador melhor, o que eu vou ter que... Eu vou ter que pegar os treinos mais fortes, os treinos que ninguém vai me enfiar a porrada, entendeu? Tipo assim, se eu quiser ser um bom lutador, eu não vou ser um lutador forte o suficiente se eu sempre escolher meus treinos mais fáceis, entendeu? Aí é claro, aí tem essa tipo, é uma coisa que a gente vai sempre... Pô, beleza, mas no meu conhecimento, o que é um bom treino, o que é um mau treino? Aí, cara, a gente tem sempre como a gente ir levando isso para um caminho que, porra, isso está inerente à natureza humana, essa questão da escolha, né? Tipo, independente da filosofia que você está utilizando, tipo, a mesma coisa, vamos supor que você não utiliza a filosofia estoica, mas também você vai ficar puto por uma determinada coisa que talvez, se você tivesse um conhecimento diferente, você não ficaria puto, entendeu? Então, assim, aí a gente vai sempre tendo algo, tipo, beleza, eu escolhi isso, mas se eu não soubesse, aí mas se eu também não souber, a gente vai chegar num ponto que vai ser, tipo, não tem muito o que falar, né, mas assim, baseado no conhecimento de fato que a gente pode, das escolhas que a gente tem, é claro, concordo, que quanto mais conhecimento a gente tem,
a gente tende, a gente não vai, tá? Só para ficar claro, a probabilidade de a gente tomar uma decisão melhor aumenta, mas também isso não é um fator definitivo que a gente vai alcançar o sucesso, porque sucesso que eu digo num termo genérico e amplo, né? Que a gente vai ter o sucesso porque eu estudo. Porque eu estudo, eu vou tirar 10 na prova. Não. Porque eu estudo, aumenta a minha probabilidade de tirar 10 na prova. É mais ou menos isso. Então, assim, voltando só à questão do conceito de antifragilidade, por exemplo, o jiu-jitsu, ele precisa desse conceito de antifragilidade. Se eu fosse só lutar com as pessoas, aguentasse a porrada, mas eu não me tornasse mais forte por conta dessa porrada, eu seria resiliente. Mas como eu me torno mais forte cada vez que eu apanho, eu me torno antifrágil. Entendeu? Tipo, a questão do conceito. E que o estoicismo, ele foca muito nisso, nessa questão de, cara, pegou o problema, aceita o problema que tá vindo para você, você não vai se esquivar do problema, você não vai ficar reclamando que merda, isso só acontece comigo. Você vai pegar o problema, tá, o que eu tenho para fazer? Alguém, não sei se foi o Tadeu, o Gaspar, falando, beleza, você perdeu alguém. Você perdeu alguém, sim, é claro, o estoicismo não fala que você não deve sentir a falta de alguém. Não, pô, você ama aquela pessoa, você tem que sentir. A questão é, o que eu posso fazer para diminuir minha ansiedade? Porque assim, se você parar a pensar, o que adianta eu entrar em depressão? Eu entrando em depressão, eu vou prejudicar pessoas que eu amo também. Se você entender que isso está no teu campo de controle, você vai poder ver isso de uma forma diferente e talvez tentar lutar, não aceitar, mas entender quais as ferramentas que eu tenho para aprender a lidar com essa perda grande que eu tive. É claro, tu não vai chegar, que merda, não, eu vou negar isso. Porque se você negar algum sentimento, gera ansiedade, sim. Isso não é saudável. É você entender e o que está dentro da minha zona de minhas ferramentas. Situação. Para eu poder lidar com isso, entendeu? De uma forma melhor, sem sofrer tanto. Deixa eu me meter um pouquinho agora, que eu tenho algumas considerações para levantar aqui. Eu acho que o que a gente está falando, de certa forma, a gente trouxe para os dias atuais, né? A gente trouxe para os reflexos da nossa sociedade hoje. Uma absorção de uma filosofia antiga que ela se manteve, né? Eu acho que toda teoria ela se mantém, ela pode ser dinâmica, mas ela depende que a sociedade mude antes e estude ela antes, né? Então, assim, eu acredito que o que a gente está falando agora é um resultado, é uma tentativa de colocar na nossa prática o estoicismo. E agora dá para perceber um pouco. Você não está falando, você está com o microfone desligado, Felipe. É exatamente. Tá me vendo agora, Tadeu? Isso. Exatamente isso. Na verdade, que tipo, eu foco muito o que eu posso tirar do estoicismo que eu utilizo hoje na minha vida. É claro, quando eu falo isso aqui com vocês, é claro que eu fico puto, é claro que eu fico triste, é claro que eu sinto todas essas coisas, mas eu tento sempre, botar isso numa perspectiva na qual eu possa tentar fazer alguma coisa. Isso não significa também nem que eu consiga fazer alguma coisa. Não, tá ligado, mas assim... Você acaba de bater o recorde da Malu de palavrão, hein? A Malu não tá nem falando por causa disso, a Malu tá muito... Mas falou assim, desculpa, foi mal. Mas não tem problema não, mas o que eu quero falar é o seguinte, nessa perspectiva de trazer para o dia a dia, trazer a vivência, o Felipe chegou a mencionar a palavra coach aí, né? Mas o que acontece... o que acontece é o seguinte, eu acho que essa questão que você trouxe de um livro, que o cara fala que 50% do nosso dia a gente passa divagando. Eu acho que e não, de repente, vivenciando, né? Porque eu passar 50% do meu dia divagando é ruim, é errado. Se hoje eu sou reflexo das minhas decisões passadas, e não só delas, do acaso também, do meio o qual eu fui criado, o meio o qual eu vivenciei. A minha realidade, ela vai mudando, mas ela me bate todos os dias. Então, assim, se hoje eu sou reflexo do que eu fui, eu divagar pelo meu, não só pelo passado, mas pelo meu presente e pelo meu futuro, se torna importante até ao meu ver, até para você, como é que eu posso dizer, concretizar um planejamento futuro. Só que, por que eu estou trazendo isso? Me parece uma tentativa, hoje, por que está começando a borbulhar
um pouquinho de estoicismo em rede social. Ao meu ver, me parece uma tentativa de trazer a filosofia para o mundo empreendedor, para um mundo de 100% de produtividade, para um mundo coisa de coach, pô. meritocrático, para um mundo que eu sou responsável por tudo que acontece. Ao meu ver, isso é uma tentativa da gente absorver um estilo de vida 100% produtivo. E o modelo de vida 100% produtivo talvez nos afaste das nossas emoções de uma forma tão grande que cada vez mais a doença do século que se fala se torna a depressão. Uma doença na qual as pessoas não conseguem lutar pura e simplesmente com mecanismos próprios. Não é bem assim. Toca na sua cabeça, meia dúzia de conversa e vamos que vamos, vida que segue. Ô, Tadeu, a gente está divagando agora nessa live aqui? A gente está? Divagando aqui? De certa forma, como diz a minha irmã, nós somos um novo grupo de intelectuais. Não, o que eu mais gosto dessa história toda é que o Rafael, ele concorda com todo mundo. Todo tempo. Não, mas eu concordo. Posso fazer uma ponderação rapidinho? Deixa eu fazer uma ponderação só para me defender aqui a tréplica. Pondere. Olha só, o Felipe Moraes tem razão em certo ponto. Porque se você vai traçar uma estratégia, se você está pensando em resolver um problema, alguma coisa assim, não adianta você ficar perdendo tempo no que eu entendi que ele colocou como divagações, assim, no sentido de você ficar, mas pô, que pena que isso aconteceu, murmurando e tal. Murmurando, isso, exatamente. Isso, né? E assim, o Tadeu, de certo ponto, também tem uma razão, porque se você precisa fazer essas reflexões, mas aí eu não acho que isso seja uma perda de tempo, isso faz parte da nossa inspiração. A filosofia, por exemplo, não é uma filosofia que serve para você seguir a regra, como se fosse uma religião, uma coisa do tipo. É para te influenciar uma reflexão. Não, deixa eu recolocar então. Eu acho que, na verdade, eu coloquei uma coisa que levou vocês a pensar. Na verdade, quando eu falei devagar, não é devagar em relação... Não é falar de... não é falar em relação devagar em relação a algo que eu estou pensando de forma analítica, absorvendo alguma experiência que eu tive no passado para ver, entender aquilo, absorver e entender que aquilo é parte de mim e tal. Isso, na verdade, isso é uma divagação muito saudável, porque a gente está analisando coisas, analisando comportamento passado e tal. Talvez eu tenha utilizado a palavra errada. Não, mas na verdade, eu acho que tem bastante razão no que você colocou. Pra mim ficou na verdade, bem claro. É tipo assim, deixa eu repor. Você já viu aquele filme Clique? Ele consegue concordar com você até quando você não concorda, tá vendo? Não, já viu? O Felipe tem razão, né? Já viu aquele filme Clique? Já viram aquele filme Clique? Já. Sim. É o Moldova, né? Não, mas calma aí. O Adam Sandler lá que volta o tempo, acelera o tempo. Quando eu falo modo zumbi, quando eu falo modo zumbi, é o que eu tô te falando também. Eu não sou psicólogo, eu não sei qual foi, eu não lembro qual foi a fonte, eu não sei qual foi a acurácia desse dado que é 50%, mas foi algo que eu li depois, alguém aí que saiba mais em relação a isso. Mas, cara, eu acredito, tava falando que a gente fica em mais de 50% naquele modo clique. Na verdade, eu usei divagação, mas divagação é uma coisa, assim, vocês entenderam de uma outra forma, que eu acho que eu também usei a palavra errada. Tipo o modo automático, né? Exatamente. As coisas no modo automático. Não é analisando uma coisa, mas é pensando, tipo, tu tá viajando. Tipo, caralho, onde que eu tava agora? Aí tu volta, entendeu? Aí tu, caralho, o que eu... Mas eu acho isso positivo. Pra mim, o homem que não sonha, ele tá morto. Não, mas aí que tá, Tadeu. Ele não tá falando disso, não. Ele tá se explicando, Tadeu. Não, eu sei. Não é sonhar, Tadeu. Tipo assim, você parar pra sentar, você devagar em relação, cara, onde eu quero chegar na minha vida, você ter sonhos, assim, cara, eu acho que eu quero conquistar isso, eu quero viver isso, eu quero isso aqui. Isso é legal, isso é importante. Então, o que eu tô falando era aquele modo clique, que você tá no modo automático. Tipo assim, tu tá dirigindo o carro, daqui a pouco dá 10 minutos, caralho, o que houve? Nem, tipo, tu perdeu 10 minutos ali, tipo, caralho, o que houve? Às vezes eu bebo demais e fico assim, no modo zumbi. De vez em quando eu ia falar também, mas eu preferi não falar. Deixa eu só concluir rapidinho, assim, porque eu também concordo com o Yuri. Muito bom, muito bom. Eu acho que se você não tiver aquela parada, tipo assim, você parece que uma parada analisando friamente pode não ter solução.
Aí vai, assim, que óbvio que eu não tô falando do Yuri, mas vai um animal, por exemplo, dar uma cabeçada na parede, e aí a gente viu, caralho, racha, maluco. Rachou a parede ali. De repente, se a gente bater um pouquinho mais, ela quebra. Quer dizer, o maluco foi um visionário, assim, sabia que tá sendo um visionário. Também tem isso. Então, aquele negócio, se a gente ficar só na parte analítica, ponderando os movimentos e tal, a gente não descobre o coisa que o tempo tá acabando, gente. Vamos embora. Nós estamos com o tempo fechando aí, já falta. Nós temos 9 minutos para esse podcast. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Eu. Vai! É porque ninguém pegou tua referência de. Como é que é o nome do cara mesmo? Qual? Epípeto. Você começou a gravação da parada comendo, né? Aí depois você. Segundo Epípeto, enquanto não começar a gravação, eu como, né? Eu entendi a referência. Se estou gravando ou não estou gravando, o importante é que com fome estava. E, portanto, comi, né? Era só isso mesmo. Agora eu vou ficar quieto. Eu achei a Malu muito calada hoje, mano. O que aconteceu? Só Mas eu como tenho uma diria pergunta. Betinho, quem Deixa eu tem fazer uma fome pergunta pra tem Malu. pressa, né, gente? Quero fazer uma pergunta 2 pra minutos Malu. de palavrão pra Malu. Malu, você no Quem começo tem da fome live... tem pressa. Malu, tá me ouvindo? Ah, No começo da live você falou que não tinha nada de peraí, estoica. tá picotando, o quê? No começo da live você disse que não tinha nada de estoica. Não. Continua? E eu continuo afirmando que eu não tenho. Vocês falaram pra caralho e eu continuo achando que eu não tenho. Eu não mudei minha opinião, não. É um posicionamento, a pessoa tem É um fibra. posicionamento, concorda? É um posicionamento. Eu sou decidida, Ela moderada. viu que o estoicismo não ia ajudar a mudar a vida dela e não pagou pro Não ajuda estoicismo. porra nenhuma, não, cara. Por isso que eu sigo. O que acontece é que o estoicismo é baseado nas suas decisões. Quando você é a Malu, isso é um problema. Gente, vamos finalizar. Mas Malu. é verdade. Ué, eu sou honesta. Sinto muito, não, vocês não me convenceram. Passaram aqui, ó. Tô aqui, ó, cronometrando. 3 horas. Eu descobri que eu sou estoicista porque é mais cômodo. Não precisa mudar muitas coisas. O Rafa descobriu que é estoicista, não estoicista. É um nome. Uma nova Como é que é? categoria, né? Eu descobri o quê? Uma nova categoria. Estoicista anti-estoicista. Hoje estou insista. Hoje estou insista. Amanhã não sei. Gente, vamos finalizar que tá ficando ruim esse Eu final. vou dar uma boa noite aí, galera. Obrigado. Gente. Valeu, galera. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael. Se alguém tiver pergunta de 10 segundos. Vamos lá. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer dar a sua opinião? Ou já... Agradecer, alguém quer agradecer? Isso não poderia faltar, né, Tadeu? Isso não poderia faltar. Gente, muito obrigada a participação de todos hoje. Foi um tema muito complexo, considerando a quantidade de H2O2 que eu tenho no meu cabelo. Foi bem intenso. Eu dormi algumas partes, mentira. Mas, enfim, eu queria agradecer a todos vocês a participação. Foi sensacional. Felipe, não o Felipe Gaspar que se foda. O outro Felipe que participou, que foi muito, muito, muito bacana. Rafael, obrigada mais uma vez. Você foi genial. Apesar de ser meio controverso, você foi sempre genial. E aí, eu queria aproveitar para falar do próximo tema, do nosso próximo podcast, que vai ser: tudo virou Fla-Flu? Então, isso, na verdade, eu fiz uma pergunta, mas é uma afirmação. Tudo virou Fla-Flu, de fato. Na vida, nas relações, tudo virou Fla-Flu. E eu queria aproveitar para pedir para as pessoas, para vocês compartilharem, para as pessoas seguirem a gente, para ouvirem um pouquinho, enfim, quando elas tiverem tempo, quando elas estiverem sem vontade de cantar uma linda canção, para seguir a gente lá nos nossos podcasts, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim, a gente está nas grandes plataformas.
E, mais uma vez, agradecer a todo mundo, porque senão o Tadeu depois bota a gente no tronco e dá uma surra de chicote se a gente não agradece, entendeu? Aquela Obrigada, surra que só gente. estoicista aceita. Obrigada. Eu queria agradecer ao Felipe mais uma vez pela sugestão do tema, que esse tema Boa. foi, porra, sensacional. Malu, Obrigada, temos gente. Instagram? Temos Instagram? Temos Instagram, temos o Contrapé Online. Contrapé Sigam. Underline Online. Então, sigam, sugiram temas, como fez justamente o Felipe, que sugeriu esse tema maravilhoso. Não, agora eu tô brincando, tô deixando, mas realmente foi um tema assim, sensacional. Acho que qualquer coisa que possa agregar um pouquinho de conhecimento pra gente já é um grande feito, já é de super importância. Assim. Tirou a gente da nossa zona de conforto, né? Como... Sim. Total. Eu tava há um tempo sugerindo os temas mais leves. A pessoa vem e joga assim, ó, a pá de cal, sacou? Tava querendo falar de umas coisas mais leves, mas enfim, foi sensacional, gente. Obrigada mesmo. Ó, tô agradecendo, Tadeu. Obrigada. E aí, quem mais aqui? Alguém mais quer agradecer? Eu quero agradecer. Valeu, gente. Muito obrigado. Foi ótimo. Adorei participar. No tema da semana que vem, provavelmente não vou estar, né? Porque Fla-Flu não é muito... Eu acho que dos dois lados tem um time, né? Não necessariamente. Mas obrigado. E quando tiver outro tema menos polêmico, aí eu participo. Se for convidado, lógico, né? Não sou Vê se o Felipe Moraes quer falar alguma coisa pra Você finalizar. é nosso convidado special. Valeu, galera. Agradecer aí, porra, bate-papo super interessante aí. Brigadão pelo convite. Eu sempre tô ouvindo vocês, cara, porque geralmente esse horário, terça-feira à noite, pra mim não é muito bom. E aí eu acabo que eu não consigo participar muito. Hoje eu tô viajando, acabei de chegar aqui, tô aqui no hotel, falando aqui com vocês, mas das outras vezes eu não participei online, mas eu sempre tô ouvindo lá no Spotify. Mas bem bacana, interessante. Valeu, galera. Obrigado aí. Eu queria agradecer também. Obrigado. Conta uma novidade. Boa noite, gente. Um abraço. Até Boa noite, terça que vem. gente. Valeu. Terça que vai ter mais. Galera. Obrigada. Sensacional. E amanhã vai Caralho, acabar os seus meu irmão. problemas. O melhor foi Caralho, nem... sensacional. Senhoras e senhores, uma boa noite.